hoje o tema é especificamente sobre Pratyahara, traduzido como abstração nos yogas de Patanjali, um dos 8 passos ou 8 aspectos da senda óctupla do yoga de Patanjali ou Raja Yoga. E eu gostaria que vocês começassem prestando atenção a essa imagem que eu selecionei, coloquei na abertura, de uma pessoa com a cabeça envolvida em uma nuvem, porque é exatamente essa descrição desse estado mental condicionado em que nós vivemos, né, e que a prática de Pratyahara ou abstração pretende resolver. E ao longo, então, da sequência da minha fala, esse estado condicionado dessa nuvem vai ficar um pouco mais clara. Então, eu gostaria, como sempre, de fazer uma distinção entre a abordagem clássica ou tradicional ortodoxa do Raja Yoga, que aqui na nossa editora teosófica é apresentada no livro A Ciência do Yoga, do Timely, onde Pratyahara, ou abstração, é uma prática que visa disciplinar a mente e os sentidos para que eles se retirem dos objetos externos, então facilitem a interiorização da mente para se alcançar o estado de samadhi ou comunhão, que em última instância será com o verdadeiro eu e com o vínculo interno, dos mais externos ao mais interno, a partir da mente e, por fim, até o espírito. Então, nessa tradução do yoga ortodoxo, Pratyahara, ou abstração, é como se os sentidos imitassem a mente, retirando-se dos objetos externos. Então, segue-se o completo domínio dos sentidos. Então, essa seria a prática do yoga, o meditador, o praticante, se desligar do mundo externo e poder se concentrar, se interiorizar, para poder experimentar os seus corpos interiores, o seu eu interior. Isso, naturalmente, de uma forma bem grosseira, porque eu não tenho como explicar melhor esse assunto hoje. Essa visão tradicional, ela se distingue dessa visão do yoga de Patanjali, que eu costumo trazer, que é do Ruit Mehta, que era um discípulo de Krishnamurti. E é uma visão, não é oposta à visão ortodoxa, e sim complementar, porque ela se aplica àquele praticante que ainda não está num estado desenvolvido a ponto de atingir um estado de interiorização, de comunhão com seus veículos mais internos, que isso seria assim, um estado mais avançado, mais adequado ao praticante devoto mesmo, que já está se preparando para se libertar da roda do samsara ou das encarnações. Mas é também uma prática que não sai da sua ideia original, mas ela é mais voltada, seria um yoga facilitado, é mais voltada assim, para a vivência daqueles conhecimentos aplicados ao mundo externo, ao nosso mundo cotidiano. Então, nessa visão, a tradução não chega a ser totalmente diferente. Ele diz assim, a tradução do mesmo sutra: quando os sentidos imitam a mente em sua ação de recolhimento, isso é denominado Pratyahara ou abstração. Agora, a sequência é um pouco diferente. Ele diz, daí advém maior elasticidade dos sentidos, sendo que na tradução anterior, ele diz, segue-se então um completo domínio dos sentidos. Então, ao invés da pessoa ter a capacidade de subjugar os seus sentidos e se desligar do mundo externo, ela, ao contrário, ela amplia essa capacidade sensorial. E aí essa visão de Pratyahara que eu trago hoje.
E aí, para tornar a compreensão mais fácil, eu começo apresentando um exemplo simples, que eu gosto de trazer, eu repito esse exemplo, mas é porque ele é muito didático, sobre o processo de percepção e o processo de preconceito, que é muito comum na vivência do cotidiano e que cria toda essa perturbação na nossa comunicação. Então, aqui nessa historinha, que eu vou ler para vocês, a criança fala para a mãe assim: mamãe, tem um problema com bebidas. Está vendo, Reginaldo? Nosso filho com problemas de bebida, tudo culpa sua. Já tá, ela não ouviu a frase até o fim e já está atribuindo a culpa ao pai da criança. Aí entra o pai da criança e diz: é você que só sabe mimar este garoto. Aí começa uma discussão, já chega, eu vou embora daqui, sou sempre o culpado. Então, o pai foi embora, teve uma briga, e a mãe diz então para a criança: ele já foi, pode falar qual é o problema. Aí a criança diz: se eu tinha 2 litros de leite e bebi 1, com quanto eu fico? Quer dizer, ela projetou uma situação completamente diversa daquela que correspondia da realidade. E aqui eu já trago um comentário desse livro, cujas ideias estou apresentando, sobre o problema da percepção e a prática de Pratyahara. Se observarmos nosso próprio processo de percepção, veremos que mais frequentemente a mente interfere com sua própria nomeação, mesmo antes que a ação perceptiva do cérebro tenha se completado. Em uma percepção imperfeita, a mente coloca um selo de conhecimento conceitual, declarando assim que o ato perceptivo já está finalizado, que é o famoso já sei. A gente não termina de prestar atenção e a gente já chega a uma conclusão. Esse é o foco do problema, que agora então eu vou desenvolver com esses conceitos. E aí eu trago o trecho que nesse livro ele apresenta pormenorizada o processo de percepção, de conhecimento. Ele começa explicando que todo conhecimento brota a partir das sensações, ou seja, as informações sensoriais que vêm dos 5 sentidos, pelos 5 sentidos, chegam ao cérebro e ali são transformadas em percepções, ou seja, essa percepção seria uma espécie de imagem, não no sentido só visual, porque agrega a percepção sonora, tátil, todos os 5 sentidos, e ali formam uma representação mental, ou seja, os 5 sentidos pegam as 5 informações, representam em forma de imagem no cérebro, e depois disso, então, o cérebro associa um conceito, que dá um nome para aquele objeto que foi percebido através dos 5 sentidos e representado. Então, ele diz: uma percepção surge apenas quando as várias sensações agrupam-se em torno de uma forma. Da mesma forma que as sensações dispersas devem ser coordenadas de modo a chegarmos à percepção, há necessidade de coordenar as percepções para chegarmos aos conceitos. Se os nossos processos de conhecimento terminassem com as percepções, teríamos que carregar um enorme fardo em nossa memória para reconhecer os objetos e os acontecimentos do mundo externo. As percepções precisam ser sintetizadas em conceitos. Então, eu gostaria de destacar essa última frase, que ele diz que as percepções precisam ser sintetizadas em conceitos. Porque se nós tivéssemos que reaprender o que é cada coisa a cada momento, a existência seria impossível. A gente só existe no mundo, só conhece porque nós temos sínteses, né, de conhecimento, e a criança, né, já desde a criança começa a fazer isso ao aprender as primeiras palavras, quer dizer, mamãe, leite. Então, depois que ela aprende que aquilo é mamãe, então ela resume que é mamãe, ela não precisa repetir um processo de aprendizado a cada momento para saber o que é mamãe. Então, todas as coisas, o conhecimento se processa desse jeito. E seria impossível viver sem conceitos, né? E eu queria distinguir
deixar isso bem claro para distinguir dessa moda que existe hoje em dia, do aparentemente politicamente correto, de que se criticar toda forma de conceito, não vamos mais rotular nada. Claro que é muito negativo você rotular de forma exagerada, categorizar sem necessidade, mas é importante saber que se nós não dermos nomes às coisas, todo o processo de conhecimento e comunicação é impossível. O problema é como se rotula e de que forma, e até quando se rotula, o quanto. Então, ele diz aqui, construir um conceito é dar um nome a algo que foi percebido. Toda a estrutura do conhecimento conceitual repousa em dois pontos. Na transmissão das sensações pelos sentidos, como já falei, e 2, na formação de percepções pelo cérebro. Se esses dois processos são interrompidos, o conhecimento conceitual não tem validade factual. É realmente o que acontece com a maior parte do nosso conhecimento conceitual. A deformidade do conhecimento conceitual surge devido a 2 fatores, quais sejam a interrupção do processo sensação-percepção e as limitações conferidas ao processo de condicionamento da própria mente. Para qualquer percepção, os 2 componentes essenciais são a clareza do cérebro e o estado incondicionado da mente. A clareza do cérebro existe apenas quando a transmissão das sensações permanece não interrompidas. Então, gostaria de exemplificar um pouco isso, né? A começar com exemplos de sensações, percepções e conceitos. Quando você vê um alimento, você reconhece ele pela cor, pelo formato, pelo cheiro, pelo paladar. Então, você identifica, laranja. Todos os objetos assim, os animais, você vê, por exemplo, forma. Tem 4 patas, você pode tocar, peludo, você pode ver o pelo, tem uma determinada coloração, né, faz um determinado movimento e produz um determinado som, faz rau-au, tem cheiro de cachorrinho, principalmente se estiver chovendo, você vai perceber muito bem aquele cheirinho de cachorro. Então, os seus 5 sentidos captam todos esses 5 tipos de sensações, formam uma representação cerebral e aí você vai dar um nome para aquilo, cachorro. Isso para tudo. Agora, o problema é que, como ele diz aqui, que eu marquei em vermelho, se esses processos que são interrompidos tanto na transmissão da sensação pelos órgãos dos sentidos, como na formação daquela percepção, aí aparecem os erros. E aquela ideia que você vai ter daquele objeto é completamente errada. E aí um exemplo que eu achei muito curioso foi o caso de num atraso de um voo que eu fiz recentemente, não me lembro para onde, eu perguntei por que o voo está atrasado, aí disseram o seguinte, que uma senhora dentro do avião confundiu a saída de emergência com a porta do banheiro e abriu. Então, o voo atrasou, porque tiveram que fechar a saída de emergência. Eu achei aquilo tudo muito engraçado. Mas, se vocês pensarem bem, as pessoas morrem por causa disso. Então, essa é a forma do erro humano clássico. A formulação do juízo errado, do que é aquela coisa. Porque se a pessoa não enxerga bem, assim, estava sem óculos, não vi bem uma coisa, normalmente a pessoa reconhece, estou sem óculos, não estou enxergando bem, então ela já não confia. Mas, quando entra esse processo mecânico condicionado da mente, que não espera terminar, aquele ciclo perceptivo, e a mente diz assim, já sei, isso é tal coisa, ou está acontecendo tal coisa, e a pessoa erra no trânsito, erra pilotando o avião, erra fazendo uma cirurgia, né? E aí acontecem essas fatalidades, os erros práticos da vida cotidiana funcionam dessa maneira. O condicionamento mental, como ele diz aqui, interrompe o processo de percepção, de formação da percepção e atrapalha a atribuição do conceito correto.
Então, ali está todo o problema do erro e da percepção. Então, quais são os componentes essenciais para o funcionamento correto da percepção? É a clareza do cérebro, primeiro, porque se você tiver com o cérebro congestionado, você não percebe nada, cabeça cansada, não funciona. E o estado incondicionado da mente. E aí eu vou entrar na questão do condicionamento mental. Então, o estado condicionado da mente, vocês vejam esse caso que eu apresentei, daquela mulher, que ouviu a história, mãe, estou com um problema de bebidas. Por que ela pensou imediatamente que era um problema de bebidas alcoólicas, né? Porque ela certamente já está traumatizada com problemas familiares chumbo grosso. Entende? Então, assim, a mente já está tão aguçada, já tão acostumada a repetir aquela situação, que quando vem uma informação dos sentidos e forma uma percepção do cérebro, ela diz, já sei. E já projeta aquela informação da memória por cima daquele processo de percepção, ou seja, ela não deixou terminar, ela não deixou a criança terminar de falar, e ela pensou, já sei. E qual é a base, qual é a raiz desse tipo de condicionamento? É o mecanismo do desejo, ou seja, a busca do prazer e a fuga da dor. Nesse caso, é a fuga da dor, a pessoa já está tão traumatizada, com problemas que ela já não aguenta mais ouvir aquilo, quer escapar daquilo, já quer resolver logo, então diz, já sei, chama o Reginaldo aí e dá uma bronca nele. Então, essa é a raiz dos nossos problemas de comunicação na vida diária e de relacionamento, além dos erros no sentido prático, como eu já apresentei aqui, dos erros técnicos. E aí eu gostaria de repetir algumas ideias que eu apresentei na palestra anterior, que eu enfoquei esse assunto, mas mais a partir de uma reflexão sobre o desejo e plenitude, de como o desejo, em geral, nas religiões, nas filosofias, como se diz aqui, esotéricas, o desejo é visto como um mal a ser extirpado. Né? E normalmente, assim, na visão religiosa tradicional, a gente vê o desejo como um pecado, né, a ser reprimido. Eu trouxe essa imagem aqui de imagino que seja um cristão medieval, acorrentado, fazendo penitência, e a gente sabe que na Idade Média a questão do desejo, principalmente sexual, era punida com um chicotinho, ajoelhando em milho, punições físicas, que como a gente está vendo aqui, o órgão físico de percepção não tem responsabilidade nenhuma nesse processo. Tanto que quando o objeto da percepção sai, por exemplo, o objeto sai do campo de visão, a pessoa simplesmente deixa de ver, ele deixa de existir para aquele órgão perceptivo, mas a raiz é a mente. Eu gostaria de dar um outro enfoque, esse enfoque da mente, e mostrando que a questão do desejo, nessa visão que eu acho que é mais moderna das religiões, que o desejo não como um pecado, um mal no sentido assim, do pecado, mas como uma força que limita e aprisiona o homem, porque o torna dependente dos seus objetos. Então, vocês veem assim, o exemplo, a figura que eu usei para ilustrar essa questão do desejo, os passarinhos, eles têm essa boca direcionada a numa determinada posição, e eles só aceitam aquela comida que a mãe trouxer, que caiba aqui desse jeito que eles consigam engolir. Então, eles são dependentes dessa condição. Agora, eu não estou querendo fazer uma associação do desejo com o mundo animal, porque no reino animal não existe problema do desejo, o problema é no reino humano. Então, se vocês pensarem assim, a seletividade dos desejos que nós temos, e aí eu gostaria de ilustrar o caso, por exemplo, de uma moça, Mariazinha, que tem um namorado Joãozinho, apaixonado por aquele. Então, ela vai a uma festa
esperando que Joãozinho esteja lá. Ela está focada, o desejo dela está focado naquela situação, naquela pessoa. Então, ela só vivencia, ela está aberta para vivenciar aquela possibilidade de acontecimento, de encontrar Joãozinho naquela festa. E, de repente, Joãozinho não foi àquela festa. Aí perguntaram, Mariazinha, mas como é que estava aquela festa? Ah, estava uma porcaria, não tinha ninguém. Aí tinha 200, 300 pessoas. Então, assim, você vê a capacidade do desejo produzir a frustração, né, em nós, porque no momento que nós somos focados naquilo, nós excluímos todas as outras possibilidades de vivências, de realizações. E aí eu não estou propondo uma solução tipo Woodstock. Então você gostaria de namorar o seu namorado João, então você abre-se para a possibilidade de namorar 20 outras pessoas, né? E na verdade isso assim só reforça as possibilidades de satisfação daquele desejo, você aumenta as possibilidades de manter aquela dependência. Mas aqui a proposta de se retirar esse mecanismo da mente que interfere no processo da percepção, ou seja, aquela memória vem de eu quero vivenciar aquilo, e abrir, retirar isso e abrir para a percepção daquilo que se apresenta naquela realidade de uma forma ampla, ou seja, Joãozinho não estava lá, mas tinha outras 200 pessoas que você poderia simplesmente interagir com toda a plenitude de uma interação humana. Então, isso é um exemplo simplesinho do que acontece nas nossas vidas no momento que nós somos frustrados, porque nós temos expectativas muito limitadas, restritas e específicas a cada momento de vivenciar determinadas coisas, e na medida que nós focamos naquilo e nos frustramos com aquilo, nós excluímos toda a possibilidade de vivência e de percepção de todo um universo vasto que se apresenta em diversas formas a cada momento. Então, nesse sentido, o desejo é um mal, sim, porque ele nos limita. Vocês pensam bem, eu não estou dizendo que a gente não possa ter planos, escolhas, seleções e preferências, mas veja bem, se você tem um planejamento de fazer um piquenique no domingo, você prepara todas as suas coisas, você tem uma expectativa em relação àquilo, você gosta daquilo, bacana. Mas se chove, você não vai se deitar na cama e ficar frustrado e deprimido, você simplesmente vai escolher uma outra coisa para fazer naquele dia e vai curtir um outro tipo de coisa. Por quê? Porque o seu desejo por aquela proposta não era tão intenso a ponto de te excluir as outras possibilidades. Então, nesse ponto, esse processo de condicionamento da mente ligada ao desejo, que é a busca do prazer e a fuga da dor, ele está sempre interferindo com o seu mecanismo de memória e de antecipação de experiências e está sempre excluindo esse processo de percepção plena, que se fala muito em prática de meditação, plena atenção. É exatamente isso, plena atenção, você se abrir para estar percebendo e interagindo com as coisas que estão ao seu redor no seu momento e que não são necessariamente vinculados àquilo que você está esperando. E aqui eu trouxe o exemplo, então, das flores de um jardim. Se você gosta de rosas, nada impede você de aproveitar e fluir, de contemplar a beleza das outras flores. Eu lembro de um amigo meu que diz que em Brasília não tem nada para comer, porque ele gosta muito da culinária francesa. Eu vou dizer, você não pode dizer não tem nada para comer, né? Você dizer não tem a comida da minha preferência, mas tem uma série de comidas que você pode aproveitar. Então, dentro desse contexto, essa prática do yoga e de tirar a mente desse ciclo de prazer, né, ela pede um desenvolvimento da elasticidade dos sentidos, como ele diz aqui, um estímulo da percepção sensorial, com a ideia de tirar o foco dessa busca do prazer, como ele chama, sensual, e colocar o foco da atenção na percepção sensorial, como ele diz, sensória. Eu vou ler a tradução do Sutra 35 da seção 1,
que diz que a estabilidade da mente é também possível através da mudança dos sentidos, do sensual para o sensório. Então, o comentário do Rita Mehta é: todavia, no sutra que estamos considerando agora, há implícita uma pausa de outra natureza, porque ele estava falando da pausa na respiração como prática de revitalização do cérebro, ou pranayama. Mas aqui ele está dizendo o seguinte: não é a porta entre os sentidos e o cérebro que se busca fechar, ou seja, não é a visão ortodoxa do yoga que eu estava falando antes, descrita pelo Time, ou seja, a proposta aqui não é excluir os sentidos do campo de atenção cerebral, mas fechar a porta entre o cérebro e a mente. Em outras palavras, é uma pausa entre a formação da percepção e a formulação do conceito, ou seja, possibilitar que esse ciclo de percepção, esse processo de percepção se encerre e se complete antes de você atribuir o nome à coisa, antes de você interpretar aquilo que você está vendo, você está ouvindo. E continuando, quando a mente, com seus conceitos, interfere precipitadamente, antes que o cérebro tenha completado sua percepção, o que ocorre é a indulgência dos sentidos. A indulgência não se deve à atividade dos sentidos. Ela surge devido à intervenção da mente na atividade perceptiva do cérebro. Aquilo que é sensual é produto da indulgência dos sentidos, ou seja, sensualidade é permitir que a memória ou a antecipação entre e interrompam no processo de plena percepção daquilo que se apresenta como realidade num determinado momento. Seguindo, nesse processo de autoindulgência, o vilão da peça é a mente e não os sentidos. Esses, por si próprios, não sobrevivem sem seus objetos. Faltou esse aqui. É a entrada da mente que induz a atividade de segurar ou aderir aos objetos ou nele permanecer. Nesse caso, a mente, por assim dizer, forçosamente, assume o funcionamento normal do cérebro, não lhe permitindo completar sua ação de gerar a percepção. Quando isso ocorre, o cérebro torna-se naturalmente agitado e excitado devido à frustração causada em sua atividade normal. Sem completar as percepções, a formação de conceitos é incompleta e, portanto, equivocada e defeituosa. Quando os sentidos são levados à realização de conceitos defeituosos, surge o sentido da indulgência. A mente força o cérebro a dar instruções para a ação, mesmo antes que a percepção seja completada. O cérebro é tanto o receptor dos impactos dos sentidos, quanto o transmissor das instruções dos sentidos. Essa transmissão deve, entretanto, ocorrer após a recepção do relato completo dos sentidos. É a transmissão prematura realizada sob o comando da mente que cria o problema da indulgência dos sentidos, trazendo assim à existência o que é conhecido como atividade sensual. Nesse caso, vastu é transformado em vichaya, ou seja, a ação é revestida com a projeção da mente. Quando se exige dos sentidos que vagueiem nas projeções da mente, nasce o sentido da indulgência. Esta é certamente a principal causa de distração que confere ao cérebro uma sensação de frustração. Ou seja, quando a mente interfere, antes que o processo de formação da percepção se complete, ela atribui um conceito equivocado àquilo que está ocorrendo no mundo real. Então, essa ação, que seria a realidade, ela é revestida, como ele diz aqui, com a projeção da mente. Então, a mente imagina, cria um conceito equivocado sobre os fatos e projeta sobre os fatos. E como ele falou no trecho que eu citei anterior, essa é a maior parte da nossa atividade mental, porque apesar de, como eu falei, a gente precisa de formulação de conceitos,
Para viver, é impossível viver sem isso. Nós estamos sempre projetando a formação dos conceitos antes que os nossos processos perceptivos se completem. E esse é o grande problema do conhecimento, de uma maneira geral, e que se coloca no cotidiano, principalmente nos nossos relacionamentos. Então, ele diz que o Sutra, acima, aquele que eu traduzi, 35.1, ele afirma que para se tranquilizar a mente, porque essa é de uma parte que ele fala sobre as formas de trazer quietude à mente. Então, uma delas é mover os sentidos do sensual para o sensório, ou seja, tirar dessa memória e colocar na percepção, trabalhar percepção. Enquanto o sensual representa a ação da indulgência dos sentidos, o sensório indica uma grande receptividade na esfera da atividade dos sentidos. Quando há sensualidade, a receptividade dos sentidos fica enormemente desfigurada, pois torna o cérebro indolente devido às suas frustrações. Modificar este movimento do sensual para o sensório é aumentar a sensibilidade e o refinamento das respostas sensoriais. Vejam bem, ele fala em sensibilidade e refinamento, ao contrário de processo de mortificação, né, como bater chicote, tomar banho gelado, ajoelhar em milho. A proposta é aumentar a sensibilidade, porque o cérebro capacita-se a assimilar mais e mais dados, exigindo assim que os sentidos não se fixem em parte alguma, mas avancem no sentido de compreender cada vez mais os impactos dos sentidos. Patanjali utiliza a palavra Vishayavati, que propõe que os sentidos não são possuídos pelos objetos, mas controlam-nos. Quando a mente projeta suas ideações desejadas nas percepções incompletas dos sentidos, são criados objetos que não possuem existência intrínseca, ou seja, vivemos no plano da imaginação, da mera projeção. Nesta condição, a mente força os sentidos a se demorarem no campo dos objetos que não têm objetividade real, ou seja, fica no plano das ilusões. E é por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção naquela imagem que eu coloquei no início da apresentação, daquela mulher com uma nuvem ao redor da cabeça. Esse processo condicionado de percepção é isso. Dessa forma, nós vivemos num mundo ilusório, não que o mundo externo seja ilusório, que nós não nos permitimos completar a percepção da realidade, que dentro dessa visão é plenamente possível. Então, nós vivemos num mundo de projeções, ou seja, dentro dessa nuvem de projeções. Nessa condição, a mente força os sentidos a se demorarem no campo dos objetos que não têm objetividade real. Dessa forma, os sentidos são possuídos pelos objetos da mente. Então, veja bem, ele está falando de despertar da sensibilidade para que os sentidos se abram e se tornem mais elásticos à percepção dos objetos da realidade. Tá? E nesse processo ilusório de percepção incompleta, os sentidos são dominados pelas divagações e imaginações. É isso que cria a atividade sensual, ou seja, é isso que alimenta esse processo, esse ciclo de dependência do prazer, da busca do prazer e da fuga da dor. Mas, quando os sentidos, ao invés de serem possuídos pelos objetos da mente, tornam-se seus possuidores, libertam-se de seu domínio. Quando isso ocorre, o cérebro funciona novamente com seu potencial pleno, capacitando os sentidos a se moverem para trazer mais dados e não se fixar em parte alguma. Patanjali desenvolve ainda mais este ponto ao discutir Pratyahara na segunda sessão. Ele nos indica que, ao ocorrer uma pausa entre a formação das percepções e a formulação dos conceitos, que é o movimento do sensual para o sensório, o cérebro aquieta-se e remove o congestionamento e a indolência. Então, estou sendo um pouco repetitivo, mas é importante que cada detalhe desse fique perfeitamente claro para entender o que é exatamente Pratyahara, é fazer o cérebro voltar novamente com o seu potencial pleno e capacitar os sentidos, abrir os sentidos para a percepção dos objetos da realidade a cada momento.
vem a questão do tempo, né? Porque você vê qual é o problema, qual a dificuldade da gente viver isso de forma prática no dia a dia. Primeiro, a falta de meditação, que a gente precisa treinar os nossos sentidos a perceberem as coisas, e essas práticas de plena atenção, meditação com plena atenção, estão dentro desse contexto. Né? Você ouvir o que está soando, sentir o ar, sentir a sua respiração. Né? E a questão do tempo, né? A própria proposta de você lidar com o tempo, porque o tempo é uma justificativa para nós não termos tempo, para nós não precisarmos nos demorar nas coisas, investir nas coisas. Aí eu pergunto para você assim, você é uma pessoa generosa? Você vai dizer assim, eu sou uma pessoa generosa. Eu dou dinheiro para creche, para hospital, enfim, eu acho isso fantástico, ótimo, parabéns. Mas, assim, generosidade, ela vai além de questões materiais, até questões mais práticas, mas a gente tem que ver a questão da generosidade na própria interação, nossa interação com o mundo, com as outras pessoas. Então, eu pergunto, quanto tempo você está disposto a dar para ouvir o que as pessoas têm a dizer? Então, eu digo assim, não estou dizendo vocês, qualquer um de nós, né? Pense no seu dia a dia, na pressa, né? Atividade de correr atrás do relógio, fazer as coisas. Então, a pessoa vem te contar alguma coisa, quanto tempo você está disposto, qual é a velocidade que você está disposto a conceder para ouvir o que a pessoa tem a dizer. Se a gente pensar bem, a gente ouve rapidinho, né? E a pessoa começa a falar, em poucos segundos, sei lá, 5 segundos, a gente já sabe o que a pessoa quis dizer. Né? E se você pensar bem, além disso, quanto tempo você está disposto a conceder para você formar um juízo a respeito do que uma pessoa é. Você conhece uma pessoa, você diz assim, fulano é assim. Você é capaz de fazer isso em um dia, uma semana, um mês? Em um mês, em uma semana, você já diz, fulano é assim. Às vezes a gente tende a conhecer, acabar de ver uma pessoa e com uma pequena atitude, um gesto, dizer, fulano é assim. Às vezes só olhar para a cara, assim, o jeito que a pessoa anda, né, o jeito que a pessoa assim, fulano é assim. Então, quanto tempo nós estamos dispostos a doar para perceber o outro, entender como o outro é, né, formular um conceito sobre o outro e ouvir o que o outro tem a dizer. Isso é uma questão que também tange não só o condicionamento, mas a generosidade, né? Porque a doação ela é requerida assim, nas diversas formas da existência, né? Não só mais práticas. E aí o que a gente vê é essa dificuldade no dia de hoje. E eu não estou dizendo que a gente teria que ter a disponibilidade de ouvir aquelas pessoas que, por ansiedade, são capazes de falar horas a fio. Eu conheço pessoas que, se você dá a oportunidade, ela começa a falar e mal respira, e se você quiser dizer alguma coisa em resposta, você tem que cavar. Todo mundo conhece gente assim, você tem que cavar uma brecha para você poder responder. Eu não acho que nós devemos estar dispostos a ouvir as pessoas horas a fio, principalmente pessoas que têm simplesmente uma ansiedade, uma carência, mas até para você chegar a uma conclusão de que eu não preciso ouvir essa pessoa durante todo esse tempo, você precisa ter uma atenção e inteligentemente julgar que você não precisa ouvir. Mas, de repente, a pessoa está te dizendo, ela quer comunicar alguma coisa, assim, qual é a efetividade, o seu grau de atenção na comunicação? E aí entra a questão do tempo. Trouxe aqui até uma figura que eu achei interessante de um site que fala sobre solidão a dois, né? Os problemas de relacionamento hoje em dia, principalmente dentro do casamento, que ocorrem, né, justamente pela falta de comunicação, não que as pessoas não falem, mas é que elas não são ouvidas e percebidas, porque dentro desse condicionamento de formulação de nuvens, como eu usei nessa imagem inicial, a mulher com a cabeça dentro de uma nuvem, depois que eu já tenho um tempo de convivência com o outro,
que eu já formulei uma série de conceitos sobre o outro, de repente até equivocados e precipitados, eu já tenho uma imagem sobre aquela pessoa e começo a interagir, a querer interagir com aquela pessoa através dessa imagem, que na maioria das vezes não tem nada a ver com ela. E você vê, às vezes as pessoas convivendo, elas não se conhecem, elas conhecem apenas uma projeção um do outro. E por mais que elas falem, existe solidão ali, porque não existe interação real entre um e outro. Existe uma manutenção de um sistema de projeções que muitas vezes até se traduz em formas de falas, mas não existe comunicação efetiva. E aí aquele outro que está percebendo que não está sendo percebido, também se fecha, fica magoado, e aí acontece, chega nesse ponto de solidão a dois. Daí a necessidade da prática de pratyahara. E aqui voltando a um pouco mais de conceitos sobre a necessidade dessa educação da mente, ele diz: a mente, em sua busca por prazer, transforma os fatos em ficções, através de um processo de associação e identificação. Ela projeta suas próprias associações sobre os fatos da vida. Vishaya é a projeção da mente superposta sobre o vasto ou fato da vida. Quando os sentidos perdem sua iniciativa e função em benefício da mente, então cessam de responder aos fatos da vida e começam a mover-se no reino de Vishaya ou os objetos de prazer da mente. São incapazes de permanecer onde estão os fatos e tendem a gravitar para os objetos mentais. Os sentidos, quase que forçosamente, trazem a mente de volta e exigem sua intervenção. Isso ocorre em virtude de os sentidos não terem sido reeducados e serem incapazes de agir sem a direção da mente. Os sentidos devem ser educados a funcionar sobre os objetos da vida e afastarem-se dos objetos da mente. Patanjali afirma no Sutra sobre Pratyahara que, quando os sentidos imitam a mente em sua ação de recolher-se, então estamos estabelecidos em Pratyahara. A intervenção da mente tornou fora de nosso alcance vastas áreas do universo. Vivemos em um universo estereotipado e monótono. Através da intervenção da mente, podemos ver apenas aquilo que a mente considera seguro que vejamos. Isso acontece particularmente com relação à contraparte psicológica do universo. Agora vocês veem o que vocês acham dessas gerações atuais que veem o mundo através do computador, do YouTube, do WhatsApp. Conheço pessoas que são professores, né, dão aulas para crianças e adolescentes que enfrentam a maior dificuldade, né, na área da educação atualmente, porque apesar de se vestirem de personagens, palhaços, enfim, fazem de tudo, não conseguem atrair as crianças que estão cada vez mais dependentes dessa informação rápida oferecida pela mídia, né? Joguinhos, WhatsApp, Facebook, né? Se o WhatsApp sai do ar, a criança fica desesperada. Quanto tempo você vive sem o WhatsApp? Né? Você vê, a panaceia, o juiz mandou bloquear o WhatsApp, todo mundo está de pânico. E eu não estou dizendo que não é necessário, tem pessoas que trabalham pelo WhatsApp, precisam, né, se comunicar com os clientes, tudo bem, mas é aquele desespero psicológico. Então, quer dizer que o mundo existe hoje pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela internet. Agora, quando eu era criança, não tinha nada disso e ninguém se desesperava. E é impressionante assim, a relação que existe das pessoas com o tempo em função disso, porque eu lembro, eu morava numa cidade pequena do interior e achava assim muito devagar, entediante até, mas hoje eu fico feliz porque eu tive a oportunidade de crescer vendo árvores crescerem
eu via muitas nuvens, não tinha o que ver, então sentava, ficava olhando as nuvens mudando de forma. Eu me pergunto se as crianças hoje em dia alguma vez já viram alguma nuvem, né? Assim, estão dispostas a dar um tempo, né, para aprender, para receber de forma lenta os conhecimentos que são passados pela escola, e cada vez mais você vê a questão do transtorno, do déficit de atenção, que manda as crianças para o psiquiatra para tomar remédio, porque elas não têm paciência de ficar ali recebendo uma informação do professor, porque elas estão tão acostumadas com a velocidade daquele joguinho, né, na internet, no computador, no Facebook, não conseguem mais. Agora, o que vocês esperam dessas gerações no futuro? Qual é o tipo de qualidade de percepção que elas vão ter e de relação que elas podem ter com o mundo e com o seu próximo, dentro desse contexto, dessa análise dos condicionamentos e da necessidade da prática de pratyahara. Então, seguindo, o Ritu-Metta diz que os nossos sentidos precisam ser reeducados de maneira que cresçam em extraordinária sensibilidade, alimentando o cérebro com inúmeras sensações, permitindo que ele seja enormemente ativado. Ou seja, o problema dos sentidos é a limitação, o embotamento dos sentidos. Nós temos que ampliar a nossa capacidade sensorial para sair desse universo mental, dessa nuvem, estarmos mais conectados, mais aptos a interagir com o universo de uma forma menos monótona. E aí eu trouxe um trecho de um livro de Krishnamurti, que eu não identifiquei o nome, porque eu só tenho uma cópia, mas é de Krishnamurti. Ele diz que na China antiga, um artista, antes de começar a pintar qualquer coisa, uma árvore, por exemplo, ficava sentado diante dela durante dias, meses, anos, não importa quanto tempo, até ele próprio ser a árvore. Isso significa que não havia espaço entre ele e a árvore, não havia espaço entre o observador e a coisa observada. Não havia um experimentador a experimentar a beleza, um movimento, um matiz na intensidade de uma folha, a qualidade da cor. Ele era totalmente a árvore e só nesse estado podia pintá-la. Aí, nesse caso, essa questão de ser a árvore vai um pouco além do conceito de pratyahara, e já entra na ideia de samadhi, que eu pretendo apresentar como tema da próxima palestra. O estado de comunhão, onde toda aquela carga subjetiva do indivíduo que está lá ali percebendo some, desaparece, e a mente, então, se esvaziando de si própria, ela se abre para refletir como um espelho puro e cristalino a imagem daquele objeto que está ali na frente. Então, não existe diferença entre, como ele falou, entre o ser que está percebendo e a árvore, porque aquela mente está tão pura e vazia que ela reflete fielmente a árvore. E naquele momento ele é a árvore. Então, esse já é um estado um aspecto um pouco mais profundo da prática, que já é um pouco posterior à pratyahara, mas essa prática de pratyahara, que é um requisito a esse exercício superior, ele capacita a mente a chegar nesse estado. Então, essa elasticidade dos sentidos, né, ela faculta esse esvaziamento dos conteúdos subjetivos e aí permite uma relação mais correta da pessoa com o mundo, com o seu próximo, com o universo, né? E aí facilita, né, cria esse canal de abertura ao estado de comunhão, que é o estado mais avançado, o estado de integração com o próximo. E como ele falou de pintor, né, de artista, eu queria também destacar a importância das práticas artísticas como uma forma de prática de desenvolvimento dessas faculdades, e aí a importância de se resgatar com maior intensidade a prática da pintura, da escultura, de representação dos objetos reais.
Porque eu não estou aqui criando um conceito estético de que essa arte abstrata que você joga cores numa tela é mais feia, ou menos interessante, menos importante, o que é melhor, o que é pior. Mas se você simplesmente faz, por exemplo, para uma criança uma oficina de criatividade, você desenha o livro, você desenha o que você quer, você coloca o que você tem dentro de você, tudo bem, você coloca o que é bacana, é bom, é útil, eu acho que é pedagógico, curativo, sei lá. Mas não atende esse objetivo de se abrir, de sair de si para poder interagir com o objeto da realidade, em que você tem que realmente sair de si. E aí o que eu gostaria de lembrar, que o conceito de educar é tirar para fora, tirar a pessoa de si, de dentro dela mesma, da sua subjetividade, e colocá-la para fora em contato com o mundo. Você tem que fazer um exercício de pratyahara, para você ver, por exemplo, um vaso de flores e você desenhar ele exatamente como ele é. Entende? É um exercício, é muito difícil você ver cada forma, cada linha, cada traço, cada luz, cada sombra. Você tem que realmente se esvaziar, você tem que sacrificar a sua subjetividade para poder ver aquilo que está na sua frente e você poder representar aquilo. Então, eu digo para você, coloque o seu filho na oficina de artes, mas esse tipo de arte que permita a ele sair da sua subjetividade, da mera projeção e que desenvolva a faculdade perceptiva. Pode ser desenho, escultura, música, enfim, tudo aquilo que te force a sair de si mesmo e entrar em contato com a realidade. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer que ele sugere que pratyahara, a prática de pratyahara, em primeira instância, deve ser feita com relações a objetos e situações onde nosso envolvimento psicológico é menor. Ou seja, você não vai começar a querer praticar isso em situações difíceis, de conflitos familiares, problemas psicológicos. A gente começa interagindo com plantas, com os animais, com a natureza, com os objetos. Depois, então, gradualmente, a gente consegue, ao conseguir fazer com coisas mais fáceis, consegue fazer com as mais difíceis, que é o objetivo. Mas se começa ali. Então, por fim, ele diz: a ativação do cérebro impede a interferência da mente em seus próprios processos perceptivos. O cérebro é capaz de tornar suas imagens perceptivas claras e vívidas, sem que distorções sejam introduzidas nas mesmas. Quando há um fluxo ininterrupto de sensações dos órgãos dos sentidos, as imagens perceptivas também são constantemente renovadas. O fluxo da vida transmitido pelas sensações sempre crescentes é refletido em renovadas imagens da percepção formadas pelo cérebro. A monotonia da mesmice desaparece, permitindo que ele permaneça sempre novo e energético, sempre pronto para aprender. Então, obrigada pela atenção. Encerro essa palestra aqui.